Olá, tudo bem? Muito boa noite a todos. Estamos aqui hoje. Eu sou o Rafael Cobra, de Toledo Pisa, né? Presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB de Santos, a quem honrosamente recebi o convite e faço agradecimento ao meu nobre amigo Renato Azevedo, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Santos, para que tenhamos hoje aqui a oportunidade de conversarmos, de debatermos sobre um tema extremamente importante e que, infelizmente, se faz necessário um debate pela sua prática reiterada, não só na sociedade, mas no futebol, que acaba sendo um espelho do que é a nossa sociedade. Para a nossa conversa de hoje, antes de eu apresentar aqui as nossas nobres companhias para esse debate qualificadíssimo que teremos certamente hoje, eu gostaria aqui de, claro, merecidamente, pontuar os parceiros da Comissão de Direito de Igualdade Racial e que vem há algum tempo já desenvolvendo um trabalho importantíssimo de conscientização, de fomento à discussão necessária sobre tema tão relevante. Então, mencionando aqui, agradecendo sempre essa parceria da Escola Preta, Produção Preta, a Rede Brasileira de Conselho, o Negro Costa da Mata Atlântica e o jornal Empoderado. Então, com o apoio de todos esses parceiros e a realização das comissões de igualdade racial e de direito desportivo da OAB Santos, tenho aqui a honra de apresentar as nossas participantes desse bate-papo, desse debate de hoje. Começo pedindo a licença pela minha querida amiga de longa data, a quem tenho muito orgulho, muita honra de já ter convivido no ambiente do esporte, mais precisamente no ambiente do futebol, por algumas oportunidades. Uma pessoa com um trabalho precursor no ambiente esportivo de suma importância, com um olhar muito voltado para a formação de cidadão, mais do que formação de atleta, né? Uma assistente social que hoje prestando ali relevantes serviços ao Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. Então, um prazer recebê-la aqui hoje para esse bate-papo, minha querida Silvana Trevisan. Tudo bem? Oi, Rafael. Oi, pessoal, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Eu quero agradecer ao Renato Azevedo, presidente da OAB Santos. Eu quero te agradecer, Rafael. Eu sempre falo que você é um presente que o futebol me deu. É uma honra participar desse debate. Eu quero agradecer a todas as instituições e representatividades pretas que apoiam essa discussão. Eu quero agradecer a minha amiga Bárbara, assistente social, mulher negra, e que a gente já há alguns anos estamos aí na luta, na garantia e proteção dos direitos da criança e adolescente no esporte. E eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou mulher, negra, meus cabelos estão presos, eu tenho óculos, eu sou assistente social, eu sou mãe, eu sou avó, sou filha de nordestino, sou assistente social e é um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. E aí peço desculpas e passo também aqui a minha autodescrição, né? Eu, como advogado, especialista no direito desportivo e presidente da Comissão de Direito Desportivo, sou Rafael Cobra, homem, branco, estou aqui de óculos, uso barba, trajado de camisa branca, num fundo branco aqui também para a completa compreensão. E aproveito a oportunidade também para aqui nomear a nossa participante também dessa live de hoje, a Bárbara Parra, que também é assistente social, prestando um serviço, talvez um dos clubes com o melhor processo de formação desportiva do Brasil hoje. O lado clubista meu sofre, torcedor sofre em dizer isso, mas o reconhecimento pela vivência profissional exige que a gente traga dê louros a quem de fato merece. Então, a Bárbara, assistente social da Sociedade Esportiva Palmeiras, e também com um trabalho bastante relevante. Bárbara, é um prazer tê-la hoje aqui e a bola está com você. Boa noite a todos, todas que estão aqui conosco, acompanhando esse momento maravilhoso e super importante.
Meu nome é Bárbara, eu tenho 36 anos, eu sou uma mulher negra, eu tenho cabelos compridos, meu cabelo tem mechas verdes, eu tô com brinco verde, com batom vermelho escuro, as minhas unhas estão verdes e estou com uma camisa do Observatório do Futebol, né? Do racismo contra o futebol. Eu quero destacar aqui que os tons verdes são em prol do meu time. Eu não podia deixar de comentar, mas existe um combinado pessoal, né? E aí, em relação ao clube. Eu sou assistente social da Sociedade Esportiva Palmeiras, atuo no clube há 7 anos, e hoje eu estou trabalhando com as categorias de base, do sub-9 até o sub-20, e é um processo incrível de formação. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso, né? E o quanto esse processo de formação e educação é fundamental para que as práticas, né, antirracistas sejam efetivadas. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade. É um privilégio estar aqui com vocês, né? Apesar de todos nós termos tido, né, um dia bastante, né, concentrado no capitalismo, né? Então, conseguimos chegar até aqui, e isso é muito bom. Então, vamos discutir aí o que a gente precisa discutir, porque essa prática, né, da discussão se faz necessária e contínua. Muito obrigada. Maravilha, Bárbara. E eu acho muito bacana quando você usou a expressão o processo de formação e educação, né? Porque isso mostra o quanto eu não estava equivocado em dizer que o clube hoje tem um olhar para a formação esportiva de uma forma muito mais abrangente do que tão somente aquela ligada à prática esportiva dentro das 4 linhas, né? Então, me chamou positivamente a atenção essa expressão que você utilizou, porque eu acho que o conceito da educação ele é preponderante para o nosso debate de hoje, né? Eu acho que o processo de conscientização social, né, de mudança social, ele parte necessariamente da educação, né? E da educação não só de crianças, de jovens, mas a educação da nossa sociedade como um todo, né? Se educar é aprender, né? É evoluir. E não há idade para esse tipo de transformação do ser humano, né? Então, eu acho que a palavra educação ela tem que estar muito presente na consciência, né, de quem estiver aqui nos acompanhando para esse debate de hoje. E, bom, como tema central nosso, eu vou realmente fazer só uma pequena introdução para ouvir aqui a vivência e experiência das nobres debatedoras. O tema central nosso hoje, então, são as ações antirracistas no ambiente do esporte, né? E, de uma forma, assim, profundamente triste e lamentável, nós há muito tempo vemos no ambiente esportivo insultos, práticas discriminatórias em geral, né, das mais variadas categorias, e realmente é muito triste. Mas no passado muito recente, e falar em passado recente, estou mencionando exatamente a semana passada, por exemplo, nós tivemos uma sequência de atos de conotação racistas, né, em relação a torcedores de clubes brasileiros, falando aqui mais especificamente de jogos das competições continentais aqui, sul-americanas, e realmente, de forma negativa, chamou muito a atenção os insultos que nós tivemos nos jogos de todas as equipes brasileiras nos últimos dias, né? Tivemos um caso lamentável aqui no jogo do Corinthians com o Boca Juniors, em que houve, inclusive, a detenção de um torcedor, e aí nós entraremos aqui num ponto que eu acho necessário de discussão, que é a consequência a este tipo de infrator dentro de uma praça esportiva, né? Nós tivemos insultos de conotação racial também no jogo do Red Bull Bragantino, do Fluminense, anteriormente na fase de pré-libertadores, do Flamengo, agora do Palmeiras contra o Emelec. Então, quer dizer, em todas as partidas nós vimos de uma forma lamentável atitudes de torcedores adversários
insultos de conotação racial em relação aos torcedores brasileiros, né? E aqui eu quero trazer essa primeira provocação para essa nossa troca de ideias aqui. Uma reflexão que eu faço, e aí fazendo uma pequena e, se permitida, autopropaganda, nas colunas em que eu faço semanais, inclusive foi necessariamente tema da minha última coluna, justamente essa prática absurda, reiterada, de insultos raciais nas competições continentais, e isso se deve muito na reflexão que fiz naquele momento, olhando para que nosso universo sul-americano, pela falta de punições exemplares por parte dos tribunais desportivos. Aqui, analisando na ótica do micro-universo do esporte, né? Estou falando da punição estatal, né? Da legislação pátria para um cidadão local. Mas eu acho que as praças esportivas têm visto uma prática reiterada nessas últimas oportunidades, justamente pela ausência de uma punição efetiva capaz de não só tornar consciente aquele que pratica o ato, mas como reprimir que novas condutas sejam praticadas nesse mesmo sentido, né? E eu acho que aqui a reflexão que eu quero fazer é nesse contexto. Temos até em regulamentos, no ordenamento jurídico nacional, por exemplo, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, nós temos um artigo, que é o 243, letra G, que ele traz a possibilidade de punições extremamente severas dependendo da forma em que for feita, as injúrias ou os atos de racismo propriamente ditos nas praças esportivas. Acontece que, se olharmos o histórico de punições aplicadas pelos nossos tribunais desportivos, nós vemos a aplicação de penas das mais brandas previstas para esse tipo de conduta. Então, para mim, essa é a primeira provocação que eu quero saber a opinião de vocês, se também não passa pela análise de quem tem o poder de aplicar punições na esfera esportiva, utilizar o poder punitivo, né, que muito do direito penal se usa esse conceito, aplicação do poder sancionatório como forma de repressão a práticas dessas condutas. Eu gostaria de começar ouvindo você, Silvana, assim, sobre esse contexto e trazer a sua visão ali também dessa realidade que eu acabei de expor. Bom, Rafa, como é que eu vejo todo esse cenário que a gente está vivendo atualmente? A gente vem vivendo há muitos anos, né? Nós temos um grande desafio, que é essa naturalização do racismo, a naturalização que a gente vem desde do nosso início escolar, quando fala da questão da história do negro, existe uma desnaturalização de comprovar que ele sofreu uma violência desde que ele começou com o tráfico de pessoas, né? É um tráfico de pessoas o que aconteceu. Quantos negros oriundos da África tiveram em situações de exploração? E isso reflete até os dias de hoje. Existe uma naturalização de achar que a violência, as múltiplas violências que o negro sofreu, e as mulheres negras, como a questão do estupro, do abuso sexual, a questão da violência psicológica, a questão da violência moral, isso está muito institucionalizado, muito estruturado na nossa sociedade. E uma das questões que eu sempre trago no futebol é que a questão não é só o racismo estrutural, mas o racismo recreativo que utilizam com essas injúrias raciais, quando comparam, principalmente, o cidadão brasileiro, e a gente viu a vida inteira isso os argentinos fazer com a gente, como os macaquitos, né? Então, isso daí também já está naturalizado. Nós estamos trazendo essas discussões agora porque excedeu, e porque o Brasil hoje tem vários representantes negros e negras lutando para essas atitudes e violências raciais. Então, eu vejo que o futebol tem um compromisso ético e político, assim como o serviço social também tem dentro do seu projeto ético
político, de ir para o enfrentamento ao preconceito e ao combate ao racismo. Enquanto a gente não trouxer isso como uma reflexão, os desafios de desconstruir essa naturalização dessa violência racial que a gente vem sofrendo desde que os primeiros navios negreiros apareceram no Brasil, a gente não vai conseguir mudar muita coisa. E eu acho que isso reflete também em toda essa parte legislativa. Eu creio que precisa compor uma punição como a FIFA fez, que eu acho que foi mais punitiva do que a Conmebol tem feito. Os clubes têm um papel social muito importante, que é educar. Eu vejo que nós rompemos algumas barreiras quando os clubes discutem alguns assuntos sociais e sensíveis, como a questão da violência contra a mulher, da violência contra a criança, da questão do abuso sexual e, atualmente, contra o racismo. Um exemplo foi o Fortaleza, né, que fez um cenário maravilhoso em decorrência do que aconteceu, né, do torcedor comer uma banana e jogar para a torcida. Essas atitudes precisam ser combatidas de uma punição mais severa, mas eu fico imaginando que nós precisamos educar a sociedade. E não é a sociedade só brasileira, é a sociedade mundial, que traz o seu contexto essa superioridade branca como predominante. Então, acho que esse momento aqui, para nós, é um momento de educar o outro, educar a sociedade e provar para todo mundo que nós somos todos iguais. Essa é a luta do serviço social no futebol, a igualdade, a luta pelos direitos humanos. Ótimo, Silvana. Esse seu olhar do quanto a importância social que os clubes precisam compreender, o quanto tem essa importância e o quanto os seus movimentos são capazes de impulsionar condutas e atitudes de seus torcedores dentro da sua linha de conduta, né? Eu acho isso extremamente importante. Você tocou também, Silvana, em aspectos relevantes. Você falou até da presença, né, do negro no ambiente do esporte e a ocupação. É muito interessante, dados que a gente pode ter públicos ali do Observatório Racial, né, que desenvolve, salvo o melhor juízo, desde 2014, um trabalho extremamente importante, né, de monitoramento, de acompanhamento, né, de estudo sobre essas práticas no ambiente do esporte, entendendo o contexto do esporte. E se a gente olhar alguns números da temporada de 2021, que é a última temporada completa que nós tivemos, veja como alguns números eles são simbólicos dessa sua fala, Silvana. Quer dizer, que, por exemplo, sabia que na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado, entre 20 clubes, nós tínhamos 2 treinadores negros, né, que era o Roger Machado e o Marcão do Fluminense, que não era o treinador efetivo, ocupou o espaço de treinador interinamente por alguns períodos, e que na parte diretiva, altos cargos nos clubes envolvidos, cerca de 22% somente são ocupados por negros. Então veja o quanto, de fato, na estrutura do futebol, do esporte no Brasil, há uma necessidade de um espaço maior, né? E esses números que o Observatório Racial vem compilando, para ter uma noção, só no futebol brasileiro no ano passado, nós tivemos mais de 50 casos de injúrias raciais ou de atos raciais mesmo na prática esportiva. Então, veja, estamos olhando para um micro-universo do futebol, da elite do futebol brasileiro, né? Séries A e B, basicamente, ou competições de âmbito nacional. Se formos estudar com mais profundidade torneios regionalizados, né, de menos visibilidade, certamente que esse número cresce de forma exponencial. Então, a compreensão dos clubes de o quanto as suas atitudes são capazes de impactar na sua comunidade, né, entre os seus torcedores, acho que quando os clubes tiverem realmente essa compreensão,
passa a ser um dos caminhos necessários para que a gente tenha um ambiente muito mais saudável na prática esportiva nacional. Bárbara, passo a você a bola para você trazer aí uma compreensão inicial e trazer alguns tópicos para que a gente evolua no nosso debate. Fique à vontade. São tantos pontos que a gente nem sabe por onde começar, né? Mas eu quero aqui fazer um destaque para a questão dessa definição que nós temos hoje da questão dos direitos humanos, né? Quando nós falamos da questão dos direitos humanos, a gente sempre lembra de um conceito que é eurocêntrico e ocidental. A gente esquece de considerar que outras regiões, outras pessoas, outras culturas e principalmente outras religiões também têm um conceito diferente do que é os direitos humanos, né? Nós temos hoje uma Declaração Universal dos Direitos Humanos que foi promulgada a partir do confindar da Segunda Guerra Mundial, e aí nós temos a nossa Constituição Federal de 88, que é uma Constituição considerada cidadã. Contudo, nós temos eu acho que um embate dentro desses conceitos, porque o Estado, que é o mesmo que legisla, é o mesmo que fura com a legislação. Então, esse processo educacional, tanto da sociedade quanto do futebol, ele está altamente conectado. Eu não consigo desconstruir e reconstruir o processo de reflexão do racismo se eu não participar das pessoas que estão nesse processo, da formação em relação a isso. Hoje eu tenho atletas que trabalham comigo, que quando eles chegam no clube, que eles vão fazer o processo de cadastro, eles não conseguem se autodeclarar, né? E nós estamos falando aí de um processo educacional, né? Assim, nós temos uma grande dificuldade em até mesmo falar sobre a questão do racismo com os próprios atletas, né, em específico no futebol, que é onde eu atuo, justamente por essa falta de identidade que não foi construída e que ele não se enxerga dentro desse processo. Então, às vezes, ele já sofreu vários episódios de racismo, desde lá da questão da infância dele, do lar, né, e até chegar em nós, e ele não consegue reconhecer que ele foi vítima e participante desse processo. E aí eu acho que é muito importante isso que a Sil traz sobre a questão da naturalização, né, do racismo em meio ao futebol, porque nós estamos falando de pessoas que estão num contexto macro, um contexto eurocêntrico, desigual, capitalista, racista, machista, né, xenofóbico, e essas pessoas que estão dentro desse contexto são as pessoas que vão tanto trabalhar no futebol como atletas ou como colaboradores. E nós, como pessoas, como profissionais do futebol, temos a obrigação de participar desse processo de formação. Temos a obrigação de informá-los, né, sobre todo esse processo que ele está inserido. E uma coisa assim que eu gostaria muito de trazer para vocês, né, para todos nós, hoje o clube, ele tem nós do serviço social, hoje nós somos empresas assistentes sociais, nós tivemos uma conquista muito louvável, né, nós temos um processo, hoje eu falo que eu trabalho num centro de formação de atletas, porque quando os atletas chegam, né, eles passam por todo o processo de avaliação, nós temos a conexão das áreas, então o atleta ele chega pelo serviço social e a partir do serviço social que ele faz o processo de formação, que é o departamento médico, o departamento administrativo, os outros departamentos que precisam dar conta dos seus trabalhos. Contudo, por isso que eu acho fundamental o profissional de serviço social nesse processo. Né? Não tem como nós inserirmos ele num contexto que a gente queira que ele entenda e que ele desconstrua para que ele não pratique e que ele seja também, que ele tenha a clareza e tenha o empoderamento de reconhecer o que ele está sofrendo e quem ele é, né? Então, precisa ser uma coisa conectada. Eu preciso ter o conhecimento, eu preciso levá-lo a esse conhecimento para que ele possa identificar o que está acontecendo com ele e ele faça a denúncia. E, acima de tudo isso, nós temos o quê? A institucionalização.
dos processos, né? Entendo que as pessoas que estão no poder decisivo são homens brancos, e quando nós falamos do poder decisivo, nós também estamos falando do poder de punição, né? Então, assim, as pessoas que decidem o que vai acontecer ou não, infelizmente, são pessoas que não participam do processo. Como que eu vou falar de um processo punitivo? Como que eu vou fortalecer um processo punitivo se eu não participo as pessoas que sofreram isso para eu poder entender o que precisa ser feito? Não faz sentido, né? A legislação, ela vem muito assim de cima para baixo. Eu acho que é muito distante da nossa realidade do futebol, né? É algo assim que o que me parece é que é uma questão midiática. Eu preciso prestar contas perante a sociedade do que eu fiz como clube. Isso eu estou falando num contexto geral, né? Eu preciso. Então, o que eu posso fazer? De mais brando. Então, vamos fazer o mais brando, porque eu preciso prestar contas sobre um torcedor que fez um gesto que ofendeu uma outra pessoa, né? O racismo, ele está dentro de um processo de violação de direitos, né? Não é só a questão do direito humano, é uma questão de direito de pessoalidade, uma questão de direito coletivo, porque eu também não posso não me solidarizar com uma pessoa que recebeu uma banana na cabeça lá no campo. Não faz sentido, né? Então, se eu não me solidarizo também com essa questão, se eu não tenho reconhecimento de que as pessoas negras, elas hoje ocupam a maior porcentagem de população no Brasil e também ocupam a maior porcentagem de pessoas que são alvos da desigualdade do Brasil, eu não estou conseguindo entender, né, qual que é o meu papel perante a sociedade. E hoje, nós, como profissionais do futebol, eu vejo que a gente tem um papel muito, muito forte como educador. Não só o serviço social, mas todas as áreas pelo qual o menino passa, né? Eu não falo que são atletas, porque atleta é quando ele está lá dentro do campo e ele tem o tempo dele de treino, o tempo dele de jogo. Fora disso, ele é uma pessoa, ele é um cidadão, ele é um aluno, ele é um paciente, ele é uma pessoa. Então, a gente também, né, precisa desconstruir isso, né, de entender também que os atletas, eles têm as suas particularidades e eles também têm os seus papéis, né? E que ele ser um atleta, no momento que ele está lá no campo ou no momento que ele está no clube, não é um escudo e também não o inviabiliza de sofrer abusos, racismos, violências, né? Então, eu acho que a gente precisa muito repensar e reconstruir esse processo educacional num contexto macro para a gente poder reconstruir isso dentro do futebol, né? Hoje eu, como uma mulher preta dentro do clube, né? Um clube que é italiano, né? 99% homem. Todos os dias eu preciso provar o porquê que eu estou ali, né? Eu preciso fazer o meu trabalho de uma forma eficaz, eficiente, que dê resultado e eu consiga comprovar que eu tenho a competência para estar ali. Todos nós temos. E eu acho que é esse o sentido que nós devemos dar à vida, que todos nós temos a competência e a capacidade de ocuparmos espaços privilegiados, né? Que a gente sabe que são privilegiados por brancos. Contudo, todos nós temos essa capacidade. Acho que é um pouco disso para a gente poder começar. Eu vou até emendar um pouquinho o que a Bárbara colocou, Bárbaro, que eu acho muito interessante, que uma vez eu tive que desconstruir uma projeção que uma mãe fez em mim. Isso é uma questão da ama de leite. Então, toda vez que eu atendia essa mãe de classe alta, e o filho estava conosco lá, alojado, ela falava assim, nossa, mas como você lembra a minha babá quando eu era pequena? Eu falava, fala as características da sua babá. Ela falou assim, ela é assim, fortinha igual você, negra, mas ela era tão boazinha. Então, eu olhei para ela e falei assim, olha, então vamos fazer o seguinte, eu não sou a sua babá, vamos desconstruir, você está projetando a babá que você gostaria que estivesse com o teu filho. Eu sou assistente social, estudei 4 anos, eu tive que falar do meu currículo, qual era o papel de serviço social dentro do clube.
fui falar sobre a questão da autonomia, que nós tantos, o tempo inteiro, o serviço social trabalha a autonomia das pessoas, né? Trabalhamos os direitos humanos, os direitos sociais, os direitos fundamentais. Eu tive que desconstruir a imagem da ama de leite que ela construiu em cima daquela babá, em cima de mim também. Então, o tempo inteiro a gente tem que provar, como mulher negra, principalmente no esporte, que a gente não é essa figura tão representativa da mulher negra que vem desde a época da escravidão, que servia às mulheres brancas para amamentar os filhos que nasciam. Sim. Nós temos que desconstruir esse papel. E a mulher negra no esporte, e eu acho que em muitos cenários, na saúde também já me passaram isso, o quanto representa essa figura maternal, que amamenta, que cuida, né? Assim como os jogadores, que eu falo muito sobre isso também, que os jogadores negros, uma vez, eu vou contar um pouco da história, que os alunos que me ensinaram isso, eu adoro as histórias, eu falo que legal. Eu tive há 20 anos atrás, quando eu comecei no futebol, eu conversei com um captador, um senhor que já morreu, muito conhecido no futebol, e ele falava assim para mim: olha, Silvana, negro, bundudo, de perna fina, são os que eu quero. São esses que eu capto. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque é esses que dão força para o time. Então, quer dizer, o quanto está condicionadas as características físicas do negro para dar força, né? Que é o que acontecia com a exploração da mão de obra negra. E o futebol reflete isso o tempo inteiro também. O quanto a gente tem que ficar atento a essas falas tão racistas. Aí eu falei para ele, mas e o negro não pode pensar? Ele não pode encontrar uma estratégia que não seja só a força e a velocidade? E aí ele ficou me olhando assim. Então, desconstruir tudo isso é um desafio de todos nós. Sil, e eles reproduzem muito isso, né? Essa reprodução ela é contínua e parece que é inerente. E quando eu trouxe, Rafa, desculpa cortar, desculpa entrando assim, perdão. A bola está com você. Ótimo, que bom, conosco. E quando eu trouxe sobre essa questão da chegada, né, quando ele chega no clube, nós fazemos o acolhimento junto com a família, importante, né, estar presente nesse processo para entendermos quem eles são, de onde eles vêm, qual que é a história de vida que essas pessoas têm. E uma coisa que é muito interessante, que me chama muita atenção, quando nós fazemos o cadastro individual de cada atleta, eu disse, né, que eles não conseguem se reconhecer como negros. Contudo, a maioria dos meninos que nós temos lá, eles são negros. Olha que interessante, né? Eles são negros e eles não conseguem se reconhecer como negros, porque ainda existe todo aquele estereótipo, né, e todo aquele pensamento subjetivo de que ser negro constitui algum problema. Se eu falar que eu sou negro, eu sou excluído do processo. Hoje nós estamos localizados, o nosso alojamento está numa região nobre de São Paulo. Quando tem algum show, algum jogo em algum local ali na região, os meninos sempre são parados. Então, uma das coisas que a gente precisou inserir neles foi a obrigatoriedade de carregar um documento, né? Porque é impressionante, as pessoas passam ali naquele alto movimento, seja carnaval, seja final de ano, seja um evento, e aí eles sempre são parados, são sempre eles. E são sempre quem? Os meninos negros, né? Sempre remetido aos meninos negros. E eles são em maioria hoje no clube, só que eles têm essa dificuldade de reconhecer quem eles são, o papel que eles ocupam, né? E não que isso seja um problema de forma alguma, muito pelo contrário, é um processo de construção de identidade que eles não participaram. Mas por que eles não participaram? Porque isso vem num contexto macro. Eles vieram da casa deles já assim, né? A sociedade não ensinou dessa maneira, a escola não ensinou dessa maneira, né? Então, o processo de formação educacional, ele é fundamental para que a gente, né, pense no futuro aí e em alguma coisa que possa desconstruir e discutir com eles esse processo de formação, porque eu acho que é fundamental eles reconhecerem, né, quem eles são, e muito mais ainda quando eles sofrem esse tipo de situação,
Não só o racismo, como qualquer tipo de violência. Eu acho muito bacana os casos práticos que vocês estão trazendo, né? A vivência de ambas no ambiente do esporte certamente tem inúmeros casos desse para serem relatados, é natural, mas eu vejo assim o quão importante é a posição que vocês ocupam hoje no clube e na federação. Silvana já também esteve, inclusive, no maior de todos os clubes do mundo, né, Silvana? Então, é muito importante para que o atleta tenha talvez se sinta mais encorajado, mais livre para procurar um suporte dentro do clube, né? Eu vejo como muito destaque, a Silvana é uma das precursoras dessa questão da importância de um assistente social dentro desse processo de formação, porque os atletas, cada um com as suas características regionais, né, saem de casa sempre muito cedo, não basta somente a enorme pressão que eles carregam pelo sonho deles e muitas das vezes o sonho da família, né, a oportunidade de transformar uma vida social, e chegam para um mundo de alta competitividade, né, e de posturas das mais variadas, e são quase que crianças, em alguns casos até próximos a isso, né, pela faixa etária dos meninos que iniciam o processo de formação. Então, eles terem dentro dos clubes a oportunidade de terem profissionais com capacidade de orientá-los, de abrir seus olhos, né, de fortalecê-los o tanto quanto for necessário. Eu acho que o serviço de psicologia, que também vem sendo muito bem empregado nos clubes, traz esse condão de formar mais do que um atleta, formar um cidadão. E muitos desses meninos que não virem grandes profissionais, mas que as experiências dentro do ambiente esportivo possam ser enriquecedoras para o homem que ele virá a se tornar, para um pai de família. Os exemplos que ele vivenciar certamente o moldarão para o homem que ele será no futuro, e ele também vai repassar para seus filhos, para seus familiares, essas mesmas experiências. Então, o olhar que os clubes já há algum tempo vem tendo para um olhar muito mais humanizado da formação dos atletas é algo que eu agradeço de estar vivenciando isso, porque sei da importância desse processo e de pessoas capazes, competentes, como vocês duas, para ocupar esse espaço e fazerem a diferença não só na formação do jogador, como disse, mas fazerem a diferença na vida de pessoas, né, que muitas vezes vêm de um ambiente social degradado, seja familiar ou contexto social que viviam, como eu disse também antes, vem nutrido de expectativa a do atleta, né, vem uma carga emocional, uma cobrança. Rafa, você tá mudo. Acho que ficou mudo. Voltou? Por um segundo. Voltou. Porque entrou um contato aqui. Então, perdão, mas estava exaltando, então, essa importância do papel que vocês exercem. Ô, Silvana, eu queria trazer uma informaçãozinha, desculpa, eu vou devolver a bola, mas você comentou até do episódio do jogo do Fortaleza, né, em que Sabe qual foi a punição que a Conmebol aplicou a este caso? Não, conta. Uma multa mínima de $30 mil, que é a punição mínima prevista no Código Disciplinar. Só que a questão foi tão... Mais uma banalização. A frequência foi tão grande que acho que de uma forma inédita, ao longo dos muitos anos que eu milito na área esportiva, não lembro disso, a Conmebol tornou mais severas as punições com a competição em andamento, né? E vamos analisar se é suficientemente
severa a punição, aumentou a multa de no mínimo $30.000 para no mínimo $100.000, e dando a faculdade do órgão judicante da Conmebol, o Tribunal Disciplinar, aplicar a punição ao clube de interdição da praça, de proibição de acesso de torcedores, seja em parte do estádio ou na totalidade do estádio. Então veja a discrepância, a desproporcionalidade entre a crueldade da conduta e uma eventual punição que venha a acontecer. Então, acho que esse é um exemplo que ilustra aquilo que eu vim trazendo inicialmente. Mas acho que você queria falar alguma coisa, né, Silvana? Desculpe. Não, eu até li essa matéria, eu falei assim, nossa, o quanto banalizam essa violência. Até na aplicação de uma punição, ainda ela é branda. O tempo inteiro a gente assiste isso, né? E o que mais também me chamou a atenção foi o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, fazer um ofício falando sobre isso e pedindo para a Conmebol uma punição mais severa. Eu acho que isso também, na minha avaliação, 20 anos de futebol, foi uma evolução. Porque até então a CBF, nesses anos todos, a CBF nunca tomou uma atitude mais severa em relação a isso. É a primeira vez que está sendo tão constante que não dá mais para aceitar esse tipo de agressão, de violência, num cenário tão importante que é uma Libertadores. Exato. E isso acontece há muitos anos, Rafa. É que agora foi sucessiva. E o que está acontecendo? A FIFA talvez não tenha uma punição muito mais severa que a Conmebol. A gente precisa se organizar, a gente precisa encontrar essas confederações, federações, FIFA, Conmebol, fazer esse encontro e levar isso para uma discussão de um alto nível. Não como está sendo. Silvana, eu como informação perfeita a sua análise, que a FIFA, de fato, desde a alteração do último código disciplinar em 2019, ela tornou muito mais rígida a possibilidade de punição num evento esportivo, né? Ela tem lá o que denominou-se, né, de uma situação de 3 etapas, né? De punição. Quer dizer, quando um evento, e a gente tem visto nas competições europeias, né, região ali de leste europeu principalmente, nós temos muitos atletas brasileiros que foram jogar nessa região e foram alvo de situações absolutamente absurdas. Vou dar um exemplo aqui do Tyson, né, que agora retornou para o Inter de Porto Alegre. A quem nos recorda, há pouco tempo atrás, ele, jogador do Shakhtar Donetsk, foi jogar contra o Dínamo de Kiev, né? Infelizmente, o local hoje alvo aí de uma atrocidade, né? Mas ele foi insultado pela torcida do Dínamo ao ponto de ele não aguentar aquela situação e se insurgir, né? Fez um gesto lá contrário à torcida. Sabe o que aconteceu no jogo? Ele foi expulso de campo e punido pela Federação Ucraniana com mais uma partida de suspensão, sendo nenhuma a punição efetiva àquele grupo de torcedores. Porque dentro dessa punição que a FIFA traz, aí eu vou devolver a palavra, dentro dessa punição mais severa que o Código Disciplinar da FIFA traz, ele dá essa punição desde que numa partida aconteçam 3 etapas, né? No início de insultos raciais ou discriminatórios de qualquer natureza, o árbitro tem a possibilidade de pedir que o sistema de alto-falante do estádio alerte para que aquela conduta pare. Em ela não parando, o árbitro tem o poder de suspender o andamento da partida e exigir suspender o andamento até que cesse aquele tipo de conduta. E caso isso não aconteça, o que seria a terceira etapa, é declarar encerrada a partida com a perda dos pontos para a equipe cujos torcedores estejam se manifestando dessa forma. Então, o Código Disciplinar traz essa condição. Agora vai a minha pergunta para vocês. Quantas vezes isso aconteceu em um jogo de futebol de competência da FIFA para esse tipo de punição?
Eu tenho 36 anos. Eu acho que nem quando era um feto, acho que Isso tinha nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Nós tivemos um caso recente nas eliminatórias da Copa, em que a torcida da Hungria, trazer o exemplo, a torcida da Hungria ofendeu por diversas formas o atacante, que é do Manchester City, da seleção inglesa, que é o Sterling, né? Antes do início da partida, diante da atrocidade acontecida nos Estados Unidos, George Floyd, tudo, foi um movimento dos atletas de âmbito mundial fazer aquela manifestação antes do início da partida, todos se ajoelhando, né, fazendo o sinal. A torcida húngara já vaiou esse ato no início da partida e durante a partida toda ofendeu a cada vez que o Sterling pegava na bola. Sabe qual foi a punição que a FIFA aplicou à Federação Húngara? Uma punição de 20 mil libras. Então, veja que o código disciplinar da entidade autoriza uma punição exemplar. Acontece que os tribunais desportivos, ao analisarem essas condutas absolutamente reprováveis, não aplicam as punições máximas previstas nesses ordenamentos. Então, veja a distância entre o que a lei esportiva, a norma esportiva autoriza e o que efetivamente se aplica como punição em casos absolutamente reiterados, né? Então, essa é uma análise muito maior, né? Uma reflexão que quem milita no ambiente do esporte precisa fazer, né? Com certeza. E aí, quando a gente pensa, né? Desculpa se eu entrar assim, é que quando a gente pensa nisso, fica evidente a necessidade de nós continuamente discutirmos as questões racistas, as questões raciais, desculpa. É necessário nós fazermos esse embate todos os dias, né? Tem muitas pessoas que falam, esse mimimi, mas esse mimimi, ele continua acontecendo ininterruptamente, mundialmente, a nível globalizado, sem distinção de classe social, e continua acontecendo. Por quê? As pessoas, os entes que podem tomar decisões que cessem esse tipo de situação, não fazem. Então é nossa, e aí eu quero ressaltar a nossa obrigação como educador de sim, falar sobre o racismo, sim, enfrentar o racismo, sim, denunciar o racismo e a violência, sim, porque enquanto nós estivermos passivos em relação a essas coisas, elas vão continuar acontecendo, porque para quem está fora é coisa, mas para quem sofre é dor, é dor. E são dores que trazem consequências diárias e constantes no processo de formação como pessoa. Atleta é uma esfera. Eu estou falando aqui do processo de formação como pessoa. Né? Um processo de formação integral. Então, se as pessoas que podem tomar decisões não tomam, eu não vou mudar o mundo, mas eu posso fazer minha parte. Então, é muito importante que eu, como assistente social, hoje, atuando em um clube que me oportuniza e que me dá autonomia e os recursos necessários para tratar sobre as questões raciais, de violência, de gênero, dentro da instituição, eu preciso fazê-lo. E eu gostaria aqui só de compartilhar um caso que nós tivemos, né? Foi muito, muito denso no processo de pandemia. O processo pandêmico, né, que hoje ainda está nessa nuvem, se terminou ou não, né, a gente não sabe como é que a gente está, eu só sei que nós estamos vivos aqui nesse momento, então eu não sei se já cessou, se uns dizem que sim, outros não, enfim. Não é essa a discussão que eu quero trazer, mas o que eu quero, né, compartilhar que no processo pandêmico, enquanto nós estávamos dentro das nossas casas, né, muitas famílias, e pensando que esses meninos fazem parte dessas famílias a nível mundial, estavam sem comer, sendo violentadas, sem emprego, sem renda e num processo de adoecimento emocional e mental. Hoje,
eles estão de volta ao que dizem ser um novo normal. Eu não consigo ainda entender o que era um normal antes e um normal agora, né? Quem definiu isso, eu ainda não passei por essa parte. Contudo, eu ainda não entendi o que é o novo normal. Contudo, esses meninos chegam para nós, né, nesse momento, nesse novo cenário que nós temos, que continua sendo um cenário agravado, catastrófico, de guerras. A gente olha muito mais a guerra lá fora, mas não consegue entender que nós estamos numa guerra diária aqui, né? E nós ainda precisamos discutir sobre o racismo com eles. Precisamos continuar discutindo isso. E nesse processo pandêmico, nós tivemos algumas atividades online, e isso eu quero destacar como um ponto positivo que nos facilitou a entrar nas residências dos meninos, né, onde quer que eles estivessem, Amazonas, Ceará, Fortaleza, nós conseguimos atingir as famílias, estar com elas, mesmo online, porque muitas vezes o empresário é uma pessoa que distancia a família desse processo de formação, e comigo não funciona, porque eu não trato nada com empresário, eu trato com família. Empresário não é comigo, empresário é com família, e eu já sou assertiva logo na entrada, né? Eu me apresento, prazer, eu sou a Bárbara, é o pai ou a mãe? Não, então, muito prazer, eu vou tratar com os pais, independente de onde eles estejam. Então, o que acontece? O que aconteceu? Nesse processo de pandemia, nós tivemos acesso a essas residências. E essas residências foram muito importantes para que a gente repensasse o nosso processo de trabalho. E para que a gente levasse informação para essas famílias que também têm o mínimo de conhecimento. E eu acho que até o mínimo do mínimo, né? Muitas delas têm o mínimo do mínimo, porque elas são afastadas, sim, socialmente, desse processo de formação e conscientização como pessoas, né? E, assim, eu acredito muito nesse processo de formação, né? O meu TCC, eu estou escrevendo o meu TCC da pós-graduação agora, que eu faço pós-graduação em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global na PUC. E eu estou fazendo, e o meu tema do meu TCC é Educar para a Cidadania Global. Então, a educação, ela é um agente transformador de pessoas, é um agente transformador do mundo. Então, se quem toma a decisão não transforma as suas atitudes, não vai haver mudanças. Contudo, isso não justifica a inércia. A gente não pode ficar inerte nesse processo. Não é porque eles não fazem que eu não vou denunciar, ao contrário. Eu preciso continuar discutindo, eu preciso continuar denunciando, eu preciso continuar lutando para que esses direitos sejam garantidos e, se forem violados, que sejam conduzidos de uma forma correta. Acho que esse é o nosso papel como educador. Acho que é isso. Eu vou parar por aqui, porque a gente tem tantas, experiências são tantas que nós adquirimos nesses anos, se a gente for trazer aqui para esse público, eles vão ficar malucos. Acho que, mas foi muito interessante abrir esse canal para a gente falar um pouquinho, porque as pessoas desconhecem o papel do serviço social na formação, né? Por isso que eu falo, eles projetam muitas vezes o serviço social como aquela moça boazinha que recebe todo mundo, agrada todo mundo, muitas vezes configurada com uma alma de leite, quando é negra e fortinha, assim como eu, mas que a gente tem um compromisso ético no nosso projeto político e social de formação e para a formação. Nós temos esse compromisso ético. Quando eu fiz atividade com o Aranha lá no Santos, foi o primeiro clube que falou sobre a questão do racismo no futebol. E eu chamei todas as categorias, chamei toda a comissão técnica, chamei alguns e pedi para que esse convite fosse para os atletas profissionais também, porque estava o pessoal do Educafro, estava o filho do Abel Verônico, o Donald Verônico também, que faz ele tem uma propriedade para falar sobre a questão do racismo no futebol. E foi um boom. E foi muito interessante, porque a hora que acabou tudo, a minha sala encheu de gente. Aquilo me incomodou demais. Eu tive um menino que passava. Ele sofria preconceito racial dentro do próprio alojamento. Eu tive que intervir. Eu tive meninos que denunciaram a comissão técnica, que já não aguentavam mais. Eu tive pais, porque eu chamei os pais também, eu sempre faço isso, Bárbara. Toda atividade que eu fazia, eu chamava os pais para... Teve pai que chorou na cadeira.
a hora que estavam todos falando, o quanto mexeu com todo mundo. Eu fiquei uma semana atendendo todo mundo e passando para psicologia, viu, Rafael? Os prejuízos que essa violência traz tão assim, severos, eles são tão marcantes na vida que se enquanto nós, principalmente do serviço social, não tomarmos essa coragem de desafiar muitas vezes o clube para debater esses temas tão sensíveis e tão importantes numa proposta socioeducacional, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Eu falo que são desafios que o serviço social enfrenta dentro dos próprios clubes em todos os locais. A Bárbara usou uma expressão do mimimi, eu ouço isso constantemente. E não é mimimi. A gente está provando os prejuízos. Olha o que o Rafael acabou de apresentar aqui, trazer que o jogador não conseguia nem jogar porque a torcida o tempo inteiro fazendo a injúria racial. Isso bate na cabeça, bate no coração, bate na alma. Como que a gente vai falar de formação se existe, muitas vezes, esse tipo de violência dentro dos próprios clubes? Então, quando eu falo em educar, nós temos que educar também a arbitragem, que a arbitragem tem cometido também esse tipo de violência, essa injúria racial. Nós temos que pensar como educar tudo isso. Então, eu vejo, novamente, CBF, Conmebol, FIFA, todas as federações do Brasil inteiro precisa criar um protocolo para que os clubes também cumpram esse tipo de atividade dentro dos clubes, para educar os colaboradores, educarem todos, porque os próprios colaboradores também precisam ser educados. Que entre eles existem, isso já saiu as manchetes, dentro dos próprios clubes, pessoas sofrendo preconceito racial. Então, acho que é um desafio muito grande para todos nós. O futebol ele acaba sendo o espelho da sociedade, né? Já disse antes isso, então a gente acaba tendo muito mais percepção nesse dia a dia profissional nosso dentro desse ambiente, mas diferente de outros ambientes sociais, o esporte, principalmente o futebol no Brasil, ele tem muita capacidade de transformar essa realidade, né? Então, que os clubes se atentem de fato a isso. Não é através de uma campanha de marketing pontual diante de um caso que tenha acontecido, né? Não é isso que se espera, né? São condutas cotidianas, né? Como você trouxe esse exemplo do seu trabalho dentro aqui do Santos, né? E o olhar que o clube teve para a importância disso, e através desse teu serviço você viu absurdos que aconteciam internamente, né? Que se não houvesse essa porta de diálogo dentro do clube, jamais se teria conhecimento disso, ou se tivesse, seria por outras vias que talvez não passasse ou não gerasse resultados como certamente geraram através do trabalho da assistência social, da psicologia, né? Todo esse grupo multidisciplinar que atua na formação dos atletas, né? Então, realmente, o futebol tem que entender que, ainda que ele espelhe a sociedade, poucos outros movimentos sociais têm tanta capacidade de passar o recado, né, de transformar, de educar, como o futebol tem, pelo apelo, pelo alcance, pela abrangência que ele tem dentro da coletividade, né? Essa é uma situação realmente que a gente precisa refletir. Eu vou fazer aqui uma última provocação e vou deixar vocês ali, eu vou deixar aqui uma indagação baseada em fato, né? Falamos aqui, falei antes, que o Código Disciplinar da FIFA, em 2019, ele sofreu grandes alterações. As principais alterações foram em dois aspectos: combate ao racismo nos ambientes esportivos, como eu disse, trazendo possibilidades de punição bastante elevadas. E a segunda grande mudança no Código Disciplinar foi também tornar bastante severas as punições por inadimplemento dentro do mercado do futebol. Aquela questão tradicional que um clube contratava um jogador e não pagava, ou o jogador não pagava o outro clube.
tudo isso. Foram as duas grandes mudanças no Código Disciplinar da FIFA, 2019. De lá para cá, nós já vimos diversos clubes ao redor do globo, no futebol brasileiro, muitos deles, punidos de forma extremamente severa por inadimplemento, por não cumprimento de obrigações financeiras. Nós já vimos o Santos com o transfer ban durante um grande período, nós vimos o Cruzeiro com a perda de 6 pontos numa competição, nós já tivemos inúmeros exemplos de punições extremamente severas do Tribunal da FIFA por dívida, pelo aspecto financeiro. E não vimos nenhuma punição do mesmo Tribunal da FIFA, com base no mesmo Código Disciplinar, não vimos punição severa pelos inúmeros e reiterados casos de discriminação, de racismo na praça esportiva. Então, a indagação que eu deixo, como reflexão para todos, e aí eu gostaria de ouvir a todos, será que dentro do ambiente esportivo a gente está dando a devida atenção, estamos colocando as devidas condutas para efetivamente mudar esse cenário? Olha, eu comecei falando de desafios. Para mim, tudo isso são grandes desafios que nós estamos enfrentando há algum tempo. Mas a questão econômica, capitalista, ela é maior do que tudo isso, né? Então, predomina isso, não predomina o social. O social, eu falo que o racismo está muito linkado às questões sociais. E o quanto essa situação ainda é banalizada. Eu acredito que a justiça desportiva vai ter que encontrar uma proposta para fortalecer essas ações antirracistas e comprometer mais os clubes que não cumprirem um termo de conduta dentro do processo, desde a formação até o profissional de todos os colaboradores, que eu acho isso fundamental, e a CBF também está no mesmo processo. Se a gente ficar somente punir por questões que passa pelo econômico, pela inadimplência, da transferência, do pagamento dos clubes, nós estamos falando de uma situação muito pequena que acontece no futebol. Agora, pôr a mão nesse vespeiro, só nós mesmos, viu, Rafael? E acredito que a justiça desportiva tem que ter um compromisso com isso. A justiça desportiva não pode fingir que só traz o questionamento. Ela tem que efetivar essas ações e melhorar a discussão dessa punição. Não a Bárbara fala uma coisa que eu sempre também comento. Tudo que a gente está assistindo no futebol atualmente não é só do serviço social, é de todos nós. Eu brinco muito com o pessoal, qual o papel do departamento jurídico dentro do clube? Aí o pessoal fala assim, fazer contrato de formação, contrato profissional. Eu falo, não. Eles também têm que fazer parte de todas essas discussões, porque eles estão dentro da justiça desportiva. E nós não estamos discutindo somente transferência de jogadores e contrato de formação, contrato de profissional. Eu acho que todos nós temos que pensarmos como criar uma punição dentro de toda a estrutura da justiça desportiva. É isso que eu vejo. Nós temos que lutar muito contra essa questão que só tem punição quando entra o econômico. Isso é uma cultura muito do capital mesmo, é uma cultura que está muito linkada à nossa, do mercado financeiro do futebol, sabe? Isso me incomoda muito. Então, acho que essas discussões que nós estamos fazendo, para mim, tudo isso são tudo temas novos, que nós temos ainda uma grande estrada pela frente, uma grande luta, um grande combate a tudo isso, mas a justiça desportiva tem o seu papel aí. Cadê a justiça desportiva? Exatamente. O poder de sanção é o poder também de educar pela punição, né? Os conceitos de direito penal também trazem essa linha, né, de condução social. Eu acho que o caminho também passa muito por aí. Bárbara, gostaria de também ter aí a sua palavra, por favor. Gente, essa resposta é uma resposta de $1 milhão. Nossa, se vocês conseguirem fazer uma definição, eu prometo que eu mergulho nela com o meu tema de mestrado. Nossa,
Que desafio, gente. Olha, vamos lá, né? Vamos tentar aí pensar algumas coisas. Bom, a resposta, né? Eu acho que não. Eu acho que não tem, concordo muito com a Sil, né? Essa visão capitalista, ela é evidente, né, capitalista, eurocêntrica, machista, né, sempre à frente, né, das decisões. Então, a sensação e a impressão que dá é que custe vidas que custar, dinheiro não. Custe saúde que custar, mas não pode custar dinheiro. Né? Se custar dinheiro, se tiver alguma conotação financeira, eu vou tratar de coisas financeiras. Agora, das outras perspectivas, como pessoas, formação, violências, isso aí não. Isso aí deixa para depois. Vamos primeiro ver o que está acontecendo na parte financeira. Aí o resto, se der, a gente conversa. Né? Essa é a sensação que eu tenho. Mas eu vou voltar, né, no que eu disse anteriormente, de que isso não justifica a nossa inércia, né? Isso não justifica que a gente não recorra e não combata, né, não faça a nossa parte em relação ao combate, à discussão, ao empoderamento, à educação voltada para o reconhecimento dos processos de violação de direitos, né? Quando eu tenho esse processo, eu vejo... Quando a gente vai discutindo, fica tantas coisas na minha cabeça, borbulhando, tantas coisas, mas uma coisa que fica muito evidente, né, para todos nós, os processos, né, de decisão, as tomadas de decisão, elas não são consideradas com a nossa realidade, isso é claro. Né? As pessoas que sofrem esse tipo de os impactos, né, os racismos, as violências, elas não participam, elas não são ouvidas, elas não fazem parte do processo normativo. Então, eu estou operacionalizando um processo formativo para alguém que eu acho que vai cumprir e que eu acho que vai ser alvo do que eu decidi. Aí eu estou decidindo por quem está sofrendo a violência, pensando no meu bem-estar como capital, né? Então, as pessoas, elas não são inclusas nesses processos de tomada de decisão. Quando eu digo pessoas, eu estou falando das pessoas negras, as pessoas pretas, né? Não adianta, eu sinceramente vejo que não adianta eu fortalecer, eu fomentar, eu aumentar as regras de punição se eu não as executo. Por que eu vou aumentar se eu não faço? Eu não faço, sou eu que legislo, sou eu que aplico, mas eu não aplico. Né? A impressão que dá é que só precisa existir para poder justificar alguma coisa, mas que justifique algo que não seja financeiro, porque se for financeiro, pode deixar que eu resolvo. Né? Os corpos, eles são vistos como mercado, né? É uma troca, como a Sil trouxe, um que tem a perna assim, o corpo atado. Essa pessoa que é a pessoa que, né, que se torna mais rentável para mim, então eu vou pagar o que precisa ser pago, mas, né, fora disso, pensando no processo de formação como pessoa, fica, né, bem longe. É isso que eu vejo, né, num contexto aí globalizado do futebol. E a gente também não pode desconsiderar que existem, né, diversos e infindos valores econômicos, né, sobre todas as operações, todas. Então, infelizmente, as operações financeiras, né, os interesses econômicos, eles são muito mais altos e muito mais fortes e muito mais efetivos, né, do que o combate mesmo a todos esses tipos de violações que fica para nós. Né, que fica assim, para nós que eu digo, para os profissionais ali da base, né, não fica nos holofotes, fica nos bastidores, e aí a gente vai fazendo esse processo de construção e reconstrução constante, porque é uma coisa também que eu acho muito importante a gente repensar, é sobre a questão da saúde mental, né, nós temos hoje... Eu estava vendo uma pesquisa essa semana que nós temos hoje 83% dos jogadores negros no mundo de 90%, não é nem 100%, no mundo de 90%, 83% deles estão adoecidos mentalmente, né? Nós temos reflexos da pandemia, porque
não podemos esquecer que são pessoas. Então, no processo pandêmico, foram os primeiros a ficar desempregados, os primeiros a ficar sem salários. E isso reflete até hoje nesse processo de recuperação, porque eles são os últimos a serem vistos, os últimos a serem recolocados, os últimos a serem avaliados, os últimos a serem empregados, né? Porque são negros, aí vão aceitar todo aquele processo de subemprego, né, para poderem se manter. Então, isso também diz muito, né, responde muitas questões sociais que a gente vive, né, e que o futebol não está fora disso, muito pelo contrário. O futebol, ele é um esporte como agente transformador de vidas, ele tem muita força para poder transformar. Contudo, nós temos uma questão midiática muito forte, que é regida pelo eurocentrismo, né, tem todo um caráter aí eurocêntrico, machista, né? Então, a gente fica nesse impasse. Acho que é isso. É bem difícil falar sobre isso, porque assim, eu gostaria tanto de acordar amanhã e tá tudo bem, tudo resolvido. Eu gostaria, confesso. Mas... Ô, Bárbara, e uma das questões que eu trago sempre, é uma discussão que eu faço, que existe todo o marketing social em cima desses temas sensíveis, como a questão do racismo. O tempo inteiro os clubes estampam nas camisas dos jogadores, né, esses temas, violência contra a mulher não, racismo não. E, na verdade, eu sempre questiono, será que esse cidadão, esse atleta que vestiu essa camisa, ele sabe discutir esse tema? Será que ele se reconhece? Porque nós tivemos um grande problema, eu e o Aranha, nós fizemos essa atividade no Santos, e teve jogadores negros que olharam para a gente e falaram assim, isso me deixou assim, eu e o Aranha, nós ficamos acho que uma semana discutindo sobre isso. Eles acharam assim que a gente vai se acostumando, porque a minha mãe fala que no tempo da minha avó já era assim. E o quanto essa reprodução de ações racistas, desse dicionário maldito que nós temos aí, desse racismo recreativo, é tão predominante, né, na nossa cultura, e que acaba sendo assim, olha, aceita, é melhor do que você brigar. Então, o atleta falava assim, mas na escola eles fazem isso comigo. Minha avó falava assim, fazem isso comigo também, mas fica quieto, é normal. Então, se reconhecer negro é muito difícil. Né? O negro o tempo inteiro está nessa essa função de submissão do outro. E a sensação que dá, né, Sil, pensando nisso, que você traz para a gente refletir, é que essa normalização ela foi diluída nos processos, né, sociais. Todos então, os setores, né? Exatamente, a gente fala sobre o combate ao racismo em todas as áreas, mas as respostas que nós temos, né, institucionais, é de que eu tenho um programa assim, eu faço isso, eu tenho um programa de multa, eu tenho um programa de penalidades, mas nós não estamos falando apenas disso, né? Não. Uma coisa que eu vi também semana passada, e eu fiquei... Aquilo me despertou, eu falei, gente, como assim? Nós estamos no ano de 2022, pós-pandêmico, no novo normal, que eu ainda preciso descobrir o que é esse novo normal. Um artista, né, negro, ele levou para uma escola os bonecos, sabe aqueles bonecos de anatomia humana, aqueles esqueletos, né, negros. Ele fez os esqueletos negros, ele fez a nossa, né, a nossa formação esquelética por fora e por dentro, um corpo negro. E aí todo mundo ficou assim, uau, mas isso deveria ser normal. Não deveria ser uau, né? Muito pelo contrário, tem que ser normal, porque se nós estamos falando de combate ao racismo, por que na escola eu preciso de que alguém de fora traga uma ideia de que nós somos iguais no final das contas, né? Então, é muito complexo a gente discutir sobre isso, e eu fiquei encantada com esse trabalho dele, porque eu achei, assim, muito interessante, né? Porque eu realmente nunca tinha pensado sobre essa perspectiva, porque nós não fomos direcionados nesse processo educacional, nós não fomos direcionados para pensar sobre isso, muito pelo contrário. O normal são os livros, né, das pessoas brancas, o normal são as anatomias das pessoas brancas, esse é o normal.
E aí, quando chega uma discussão no sentido contrário, todo mundo fica, uau, olha, nós temos uma negra que trabalha num clube branco e ela é mulher, né? E aí se torna algo assim totalmente fora do padrão, né? E o que é o padrão? Enfim. Minhas queridas, a gente teria realmente possibilidade de ficarmos por horas e horas aqui, porque as reflexões aqui, e reflexões baseadas em casos efetivos, né? E eu acho que isso realmente traz a mim absolutamente engrandecedor a nossa conversa, né? E certamente para quem está nos acompanhando também, eu acho que a proposição era justamente isso, né? Trazermos luz a essa discussão e termos consciência, né? Trazer diálogo, né? É necessário. Tratamos aqui muito da questão da educação, eu acho que é o ponto realmente crucial para isso, e eu fico muito satisfeito, agradeço muito de coração ao meu amigo Renato pela oportunidade na nossa sempre parceria entre as nossas comissões, e fico feliz de ter dividido esse espaço mais uma vez com você, Silvana. Preciso repetir, mas faço questão de sempre enaltecer a admiração, o carinho, o respeito que eu tenho por você. E certamente foi muito bom, Bárbara, essa primeira oportunidade de te ouvir, né? E só me traz mais convicção da excelência de trabalho de formação que a sua equipe desenvolve, ter esse olhar realmente macro, né? E não só do atleta como um cifrão, produzir um cifrão para o futuro, né? Eu saio realmente muito satisfeito, agradecido dessa oportunidade de ouvi-las, de gerar reflexão. Eu acho absolutamente essencial esse tipo de oportunidades. Vou franquear, então, a palavra a vocês duas, aí para uma consideração final, um recado final, e repito mais uma vez, obrigado pela oportunidade de dividir esse espaço com ambas hoje. Bom, eu também agradeço, acho que foi um momento muito especial na minha vida, sabe? Eu gosto de falar sobre esse tema, eu gosto de falar de formação. Eu agradeço, Rafael, a admiração que você tem pelo nosso trabalho. Eu acho que isso é primordial. Sem serviço social, não tem formação cidadã. Eu garanto isso para você. Eu gostaria de deixar uma frase para todos e para todas. O racismo no Brasil se caracteriza pela covardia. Perdão. Ele não se assume. E, por isso, nem tem culpa nem autocrítica. Costumam descrevê-lo como sutil, mas isso é um equívoco. Ele não é nada sutil. Pelo contrário, para quem não quer se iludir, ele fica escancarado ao olhar mais casual e superficial. Abdias do Nascimento. Muito obrigada. Desculpa não, Silvana, obrigado. Obrigado, Silvio. Não pelas palavras, mas pela sensibilidade ao expor as palavras. Obrigado. Com certeza. Eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade e convidá-los e convidá-las para conhecer um pouco do nosso trabalho, né? Lá na página do Palmeiras coloca Centro de Formação de Atletas no Google. Nós estamos lá, né? E depois, se quiserem também o meu contato, eu estou no Instagram como Bárbara Pá. A gente pode pensar discussões, né? O que quer que for nesse processo de luta, né? E eu só gostaria de fechar com um testemunho pessoal. Eu fui fazer serviço social por curiosidade, né? Eu fui fazer serviço social porque eu tive a minha filha, hoje a minha filha tem 14 anos, e eu falei, bom, agora eu preciso trabalhar menos, né? Porque eu tenho uma filha, agora eu tenho uma responsabilidade, eu preciso trabalhar menos. E fui fazer serviço social. Hoje eu descubro que eu trabalho 24 horas, né? Eu trabalho, enquanto eu estou acordada, eu estou trabalhando, mas eu sou muito feliz e realizada
com a minha escolha, porque eu escolhi transformar a vida das pessoas junto comigo. Eu não faço nada sozinha. Então, eu sou muito feliz com a minha escolha, eu me dedico ao meu trabalho, faço parte de várias comissões, porque eu acho importantíssimo nós combatermos juntos todos os tipos de violência. E para além disso, né, eu também sou uma mulher que sofri violência doméstica. O meu ex-namorado quase me matou. Hoje eu participei de uma primeira audiência sobre esse processo. Então, lutem, denunciem, estejam junto com as pessoas, porque nós precisamos do abraço de vocês para que a gente continue a lutar. Obrigada, boa noite. É isso. É isso aí, com essas belíssimas palavras e testemunhos, a gente encerra o nosso bate-papo de hoje e agradecendo a todo mundo que acompanhou e que também tenham aí as suas reflexões para, se necessário, mudar suas condutas no dia a dia. Obrigado a todos, um grande abraço e a gente se vê numa outra oportunidade. Beijo.